Doutor, olha isso, olha como meu cortisol tá alto, olha, eu tô passando por um período difícil. Então todo mundo relaciona cortisol com estresse. Deixa eu te contar um segredo aqui. Se o grande problema da nossa vida fosse o cortisol, era só a gente fazer mecanismos de baixar o cortisol. Aí eu te pergunto, por que existe o cortisol então? Sendo que ele é um hormônio que só serve para prejudicar a gente? É só para quando a gente está estressado, ele aumenta, piora a batedeira, você fica mais ansioso. Por que existe o cortisol, então? O cortisol é um hormônio no qual ele não pode estar muito alto, porque ele muito alto gera, sim, esse transtorno, né, de estresse, ansiedade. Cortisol alto não é legal, porque o cortisol muito alto, ele começa a atuar em vias de sinalização de tireoide, ele impede a conversão de hormônios tireoidianos, consequentemente impede a sinalização mitocondrial para geração de energia. Então o cortisol alto tem esses problemas também, mas o grande problema aqui do cortisol é quando ele está baixo. O cortisol, ele precisa ser respeitado, porque existem momentos do dia que ele está mais alto, por exemplo, pela manhã, quando você acorda, o cortisol precisa estar alto para você sair da cama, para falar, opa, ó, acorda aí, de dia. Cortisol alto, você acorda de manhã e tal, e esse cortisol ele vai baixando ao longo do dia, chega à noite o cortisol tá mais baixinho, que é a hora de você dormir. Só que por conta de um estresse crônico, que esse cortisol ele fica tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, porque você tá tão estressado, esse cortisol tá tão alto, que chega uma hora que o seu eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, é um eixo hormonal do nosso corpo, finaliza com a produção de cortisol. Nesse eixo, quando a gente tem estimulação de muita produção de cortisol pelo ACTH, a gente começa a fadigar, entre aspas, a gente deixa a sua adrenal insuficiente. Então, de tanto estimular ela, bater nela, bater nela, bater nela, bater nela, você começa a produzir menos cortisol. E qual que é o grande problema aqui? O cortisol é um hormônio que é responsável por te dar energia também. Quando você está estressado, você aumenta o cortisol para que você demande mais, você tenha mais a capacidade de fazer a ação que você está desejando. E se esse cortisol começa a ficar muito baixo pela manhã, por exemplo, você vai estar extremamente cansado. E aí você vai estar cansado no momento que não era para estar cansado, que é durante o dia, e durante a noite, às vezes, esse cortisol vai estar bagunçado e muitas vezes alto à noite. Então olha que loucura, o seu corpo inverteu o ciclo. Quando o cortisol era para estar alto, que era para você ter energia e disposição sair da cama, ele vai estar baixo. E à noite, quando era para ele estar baixinho, que era para você descansar e tudo mais, ele está alto. Então você piora seu sono, piora todas essas coisas por conta dessa inversão de